Antes de começarmos, esse episódio é patrocinado pela Pug Jobs. A Pug Jobs é uma plataforma onde você pode encontrar empregos no mundo todo. Lá você encontrará desde vagas para trabalhar remoto, como vagas em empresas gigantes como SpaceX, Nubank, Discord e muitas outras. Além disso, você encontrará dicas prêmios para melhorar o seu currículo. Depois desse episódio, vale muito a pena acessar. O link está na descrição. Agora, sem enrolação, bora lá pro episódio. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pugcast. Meu nome é Lucas, eu sou host do Pugcast e eu tô aqui com a minha esposa Érica, co-host do Pugcast. Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um Pugcast. E não se esqueça, se você escutar um barulhinho ou um ronquinho no fundo, é nossa Pug Paçoca. Fala aqui. E no episódio de hoje a gente tá com um casal que tem uma história muito legal. No Brasil, jamais eles se conheceriam porque eles são de regiões totalmente diferentes. Então eles se conheceram aqui na Irlanda, casaram e hoje eles são pais da Maeve. A gente tá hoje aqui com o Caio e com a Rebeca. Sejam bem-vindos ao podcast. Olá, gente. Muito obrigado. Muito prazer. Muito feliz de estar participando aqui do podcast e espero poder trazer uma história aí divertida e interessante para todo mundo que está escutando. Oi, gente. Muito obrigada por ter chamado a gente. Uma honra participar, né? Eu espero que vocês gostem tanto quanto a gente gosta da nossa história. Isso aí, gente. Pessoal, só pra gente apresentar para os nossos ouvintes, fala um pouquinho quem é a Rebeca e quem é o Caio e como se conheceram. Eita. Essa é um pouquinho grande. Eu sou a Rebeca. Eu sou de Recife, natural de Recife. Mas a minha juventude, ela foi passada na região metropolitana de Recife, no Janga, né, paulista. E principalmente na ilha de Itamaracá, então eu me considero mais itamaracaense. Eu sou formada em Educação Física, né, pela Federal de Pernambuco, e eu trabalhei na área por mais de 10 anos. E aí foi quando eu decidi que eu queria fazer outra coisa, depois da pandemia, né? Quando aconteceu a pandemia, eu achei que eu queria ver outras coisas também, não só viver em Itamaracá. Certo. Olá, pessoal. Meu nome é Caio. Tenho 30 esse ano, finalmente. Eu sou natural de Pindamonhangaba, uma cidade que muita gente pode pensar que não existe, mas existe. Eu sou formado em Ciência da Computação e, né, já fazem 4 anos desde que eu vim aqui para a Irlanda. E tem sido uma experiência muito bacana, né? Vim através do trabalho e tive a oportunidade aí de conhecer a minha esposa, né? E hoje a gente tem a nossa filhinha. Legal, gente. E conta um pouco como foi essa vinda para vocês na Irlanda, porque vocês têm uma história bem diferente, né? O Caio, ele veio com visto de trabalho e você, Rebeca, veio como intercambista. E é legal porque a gente já conhece a história de vocês, né? E você, acho que eu quero adicionar isso. Você, Rebeca, foi a primeira pessoa que quando a gente conversou na Irlanda, do porquê escolheu a Irlanda, porque todo mundo que a gente faz essa pergunta, ela diz que foi um acaso, foi aonde deu, aonde o dinheiro deu. E você foi a primeira pessoa que disse pra gente que escolheu realmente a Irlanda, Que estudou, né, sobre a Irlanda. que o seu sonho era vir pra cá. Então, conta mais um pouco de como que foi esse processo seu de intercâmbio. E aí depois o Caio emenda aí como que foi essa mudança com visto de trabalho. Então, eu sempre tive vontade de morar fora desde criança. E eu sempre tive muito incentivo, né, à língua inglesa dos meus pais. Da minha família no geral, como um todo, porque a minha irmã mais velha também, minhas irmãs, elas faziam aula de inglês. E a minha irmã mais velha, ela fez intercâmbio para os Estados Unidos. Então era algo que eu pensei que eu pudesse fazer quando eu ficasse mais velha, obviamente, quando eu tivesse inglês. Eu era isso criancinha mesmo, né? E só que eu sempre cresci cercada por desenho, conto de fada, coisa normal de criança. Só que quando eu cresci, eu descobri que eles tinham uma raiz na mitologia celta. E principalmente na celta irlandesa.
E aí eu comecei a ficar mais fascinada por essas ilhas celtas, né? Não é Ilhas Britânicas, tá? É errado falar Ilhas Britânicas. É Ilhas Celtas. E principalmente pela Irlanda. Então eu era apaixonada pela Irlanda. E eu sempre quis conhecer a Irlanda. Quando veio a pandemia, eu não sabia para onde eu ia. Assim, eu queria sair do país porque eu queria ver novos ares. Eu queria conhecer novas coisas porque eu descobri que o meu sonho era sair do país. Eu sempre quis sair do país, mas eu nunca tive a oportunidade, então eu ia botar em prática. Certo. E a primeira ideia era ir para o Canadá porque eu tenho família no Canadá. Só que eu não tinha condições. E coincidentemente eu estava comentando isso, mas eu continuei juntando dinheiro, né? Porque uma hora eu ia conseguir ir para algum lugar. E aí eu continuei juntando dinheiro e aí comentei com a minha madrasta, né? Ela sabia disso também, né? Todo mundo sabia disso, que eu queria sair do país, que eu tava juntando dinheiro e tal. E aí, quando eu comentei com a minha madrasta, ela falou assim: e aí, como é que estão os planos de sair do país? Aí eu peguei e falei. Eu disse que, de primeira mão, eu pensei em ir pro Canadá. Minha mãe tinha falado para ir pro Canadá porque a gente tem família, mas estava fora de condições, então provavelmente não ia acontecer no momento que eu queria. Vou só juntar. Aí ela pegou assim: mas tu não queria ir pra Irlanda, né? Aí eu disse: queria, o meu sonho era ir pra Irlanda. Aí ela disse: ah, pois eu acho que tem um filho um enteado de uma amiga minha que tá na Irlanda. Eu sei que na mesma noite ela conseguiu falar com a amiga falou com esse enteado, já me deu o nome desse menino. Eu consegui descobrir tudo que vem pra Irlanda. E era mais barato, e era o sonho da minha vida, e eu já tinha quase o dinheiro inteiro. Olha que bem, isso era pra ser mesmo, né? Aí eu disse: não, eu vou só trabalhar mais não sei quantos meses e eu consigo realizar meu sonho. Eu vou finalmente ir pra Irlanda. Aí, por referência dele, né, eu procurei saber da escola dele e comecei a conversar com o pessoal que vende, né, o intercâmbio. E fui preparando as coisas, aí quando deu a hora eu fui lá, comprei meu curso. É, isso eu sempre falei isso pra minha mãe, né? Não, vou juntar dinheiro, mais tantos meses eu consigo dinheiro. Então eu sempre fui falando isso, mas minha mãe, eu acho que no fundo, ela nunca esperava que eu realmente fosse, né? Sim. Foi muito triste essa parte. E eu comprei o curso, e aí eu falei pra ela: ó, já comprei meu curso, agora eu preciso comprar uma passagem, e eu vi que tá barata, e ela não acreditou. E eu peguei e falei, eu disse: não, eu vou mesmo. E eu sempre fiquei falando pra ela: eu vou tal data, eu vou e vou tal data, eu vou no fim do ano, eu vou no fim do ano. E aí no fim do ano eu consegui uma promoção muito boa que vinha como é o hoodie, o capuz da Ned, o moletom da Ned, uma, um passeio pelo King John's Castle. Legal. E tinha outra coisa, e a promoção do curso mesmo, né? Tava em promoção, e 2 semanas de estadia. Foi top. Foi maravilhoso, foi tudo perfeito. E quando eu contei pra ela, ela ficou muito triste. A gente teve que fazer uma reunião, porque na época a gente tem uma empresa, a empresa ainda tá lá, né? E a gente fez uma reunião em família. E meu padrasto também não acreditou que eu ia. E ele falou assim: não, então, mas não vai mas vai ter que se organizar pra você ir pro Canadá, é melhor do que a Irlanda. Eu disse: não, eu já comprei o curso, eu vou pra Irlanda, eu só falta pagar a passagem. Aí ele: não, mas porque não sei o que, não sei o que. Ele não tinha entendido que eu tinha comprado o mesmo curso. Uhum. Aí minha mãe pegou e falou assim: Júnior, ela já comprou o curso, ela vai de qualquer jeito. Ela não tá dizendo quando ela for o que ela tá pensando em fazer, ela já vai. E aí a gente teve que se organizar na empresa pra fechar as coisas e tudo mais, pro corre-corre pra vir pra cá. Ai, legal. E você, Caio, como foi sua trajetória? A minha trajetória, diferente, né, da Rebeca, eu nunca tive como objetivo a Irlanda, mas começou, né, começa muito cedo, eu, né, tive a oportunidade, graças a minha mãe que insistiu e conseguiu colocar, né, matricular a gente numa boa escola, e como eu sou o mais novo de três irmãos, né, tenho as minhas duas irmãs e eu entrei muito cedo nessa escola, e por ser uma escola particular, eu já tive o contato com o inglês desde cedo. Então, eu já tinha aulas quando eu era, né, bem pequeno. Então, eu já fui crescendo com o inglês. Eu sempre tive
essa, não vou dizer, tipo assim, uma predisposição ou uma habilidade, mas assim, eu sempre me dei muito bem com a matéria, eu me interessava pela matéria, então assim, eu sempre me apliquei e eu tinha bons feedbacks com relação né, as minhas professoras quando eu estava estudando inglês. E acho que o que deu mais esse estalo em mim foi durante, né, a minha trajetória profissional, eu fui fazer uma entrevista em uma empresa e, né, eu coloquei no meu currículo que eu tinha o inglês, mas como a maior parte do público brasileiro, né, muitas vezes que a gente estuda inglês, a gente muitas vezes não tem a oportunidade de continuar praticando, né, falando diariamente. Eu fui para essa entrevista, fiz a entrevista, o cara viu que tinha o inglês, chamou uma outra pessoa da empresa, e começou a fazer perguntas para mim em inglês. Eu participei, né, respondi as perguntas que o rapaz estava me fazendo, tinha entendido tudo que ele estava falando comigo. E foi um pouco frustrante, porque ele virou para mim e falou assim: "Olha, né, obrigado por ter participado e tudo mais, mas a gente não considera que o seu inglês esteja no nível que a gente entende como aceitável". Então, assim, isso foi frustrante na época, porque logo depois, eu comecei o processo, né, através do nosso querido host, né, que acabou me indicando aí pro recrutador que estava fazendo o processo para essa empresa, né, que me trouxe aqui para Irlanda. E durante todo o processo, né, me comuniquei em inglês, falei inglês, eh, colhi feedback muitas vezes desse pessoal, e o feedback sobre o meu inglês sempre foi muito positivo, né? Ou Sim. inclusive o meu primeiro feedback dentro da empresa com o meu gerente, foi super positivo, ele mencionou isso, né, porque eu vim com essa insegurança do Brasil, e aí no meu primeiro feedback, quando ele falou assim: "Cara, seu inglês é muito bom, uma das coisas que eu não preciso me preocupar é sobre você, né, ter essa barreira com a língua, que é muitas vezes uma coisa que a gente entende como um problema de pessoas que a gente traz de fora, mas eu não tenho esse problema com você, porque você entende, você consegue se comunicar muito bem, e eu tenho certeza que você vai continuar, né, evoluindo bem, né, no inglês aqui com a gente". E desde então, primeira vez que eu saí do país, a primeira vez que eu fui pegar um voo na vida foi já para vir aqui para Irlanda. Pra morar Então, assim, fora. foi para morar fora, foi, assim, a primeira vez já para não não é que não voltar mais, né, mas, tipo, já fazem 4 anos desde que eu saí do país, e desde então tem sido uma aventura muito boa aqui. É engraçado isso que você comentou do inglês, porque a gente tem inglês o suficiente para se comunicar com um nativo, mas ele não é aceitável para o Brasil, né. A Sim. gente É, vê isso frequentemente, assim, Existe não essa é cobrança, né, no Brasil de: "Não, você tem que ter um certificado, você tem que". Só É. que a realidade é outra, né, quando você tá num país que fala o inglês, né, tipo. a exatamente. comunicação é mais importante de tudo, né. É. E porque, assim, muitas vezes né, o próprio nativo não tem esse. Talvez ele não consiga atender a mesma, expectativa que o recrutador talvez estivesse esperando de mim, né, na época. Legal. E conta mais um pouco pra gente, um pouco de como foi os primeiros momentos de vocês na Irlanda, antes de vocês se conhecerem, como que foram pra vocês aí, questão de moradia, os primeiros meses, assim, trabalho, como que foi? De Acho que talvez mais pra você, né, Rebeca, porque o Caio, como ele já veio a trabalho, essa parte já estava um pouco mais facilitada, né. Pra do mim tipo. foi um pouquinho mais corrido. Eh, a parte foi uma coisa boa, né, do intercâmbio aqui pra Irlanda, foi outro plus pra mim, né, foi uma coisa a mais que contou, que foi muito perfeito pra mim, porque era o meu sonho e eu podia estudar inglês, eu ia ter finalmente meu certificado de inglês e eu podia trabalhar, então eu ia ganhar alguma coisa. Eu ia conseguir me manter e ia dar tempo de eu ver o país, de conhecer o país que eu queria conhecer. Sim. Sim. E eu cheguei no dia 31 de outubro, no Halloween, mas não pude curtir o Halloween da Irlanda, que era Sim. meu sonho. E eu cheguei já com a acomodação temporária pronta, né, 2 semanas de acomodação temporária. Até então tudo bem, mas a acomodação sempre foi muito difícil em Limerick, e na época que eu cheguei não foi diferente, então deu muito trabalho.
E eu procurei emprego, mas também eu não conseguia achar emprego e todo mundo, principalmente brasileiros, conseguiam achar emprego muito fácil aqui, mas eu não estava inserida na comunidade. Eu não sei por quê, eu não fazia amigos brasileiros e eu não conseguia encontrar nenhum brasileiro. A verdade era essa. Depois começou a chegar na acomodação temporária brasileiros. Então eu tinha Sim. amigos de outros países e eles tiravam onda, né? Você não é brasileiro o suficiente. Porque os brasileiros estão tudo trabalhando e você não tá. Você tem que ser mais brasileira. E eu fiz amizade com um brasileiro que foi o meu agente e ele conseguiu um emprego pra mim dando aula de natação, né? Eu dava aula de natação no Brasil e vim pra cá e comecei a dar aula de natação, mas só que eu tava muito cansada de fazer isso no Brasil. A verdade é essa. E eu tinha algumas horas, mas eu não tinha muitas horas. E à medida que vai ficando frio aqui, vai piorando, porque as crianças vão viajando, não vão indo pra piscina, igual no Brasil, né? Vai ficando inverno, o pessoal não vai tanto pra piscina, vai mais no verão. Sim. E minhas horas foram sendo cortadas, então eu tinha que procurar um outro emprego. E foi aí que eu encontrei. Bem, primeiro eu conheci Caio, né? E depois foi que eu encontrei um emprego assim, que pudesse me manter melhor, né? Um emprego que fosse melhor. Então eu comecei a trabalhar, né, como assistente em Delhi, e assim a gente foi levando e eu fui arranjando outros empregos, e foi muito bom essa experiência. E a graça é que, como eu falei, né, não tinha muitos brasileiros na minha estadia, lá na minha acomodação temporária, e foi quando apareceu esse anjo nas nossas vidas, né, chamada Preslia. Beijo, Preslia. Foi tudo graças a ela, que ela depois foi me apresentando a mais brasileiros, né? E aí eu fui fazendo mais amizade e as coisas foram desenvolvendo. Foram acontecendo, né? Acontecendo, Eu, quando eu cheguei aqui na Irlanda, né, eu já, né, vim muito mais preocupado, porque eu já conhecia, né, gente, inclusive os hosts desse podcast maravilhoso foram também os meus hosts, né, meus primeiros hosts aqui na Irlanda. Então, a acomodação para mim, né, a chegada foi muito mais tranquila por conta disso. Então, até, né, já ter todo aquele aparato já dos primeiros meses, porque aqui a gente tem uma documentação que a gente tem que ir atrás, né, que a gente tem que Sim. resolver logo assim que a gente chega, né, que é um pouquinho daquela burocracia que a gente chega perdido, porque a gente não conhece, então a gente vai coletando um passo que cada um foi fazendo para a gente poder chegar até lá. Sim. E durante um período que eu comecei a buscar uma acomodação, né, casou que conheci um landlord que anunciou uma casa, eu mandei mensagem para ele, só que por conta que era uma casa, ele queria um perfil, né? Porque aqui, infelizmente, não só na Irlanda, né? Acho que na Europa como um todo, eles têm essa questão do perfil, de como, né, eles querem que o inquilino seja. Para o tipo de residência que ele tinha, eu não encaixava no perfil que ele queria, mas acabou que ele tinha uma outra propriedade que entrou e que, na visão dele, se encaixava melhor no meu perfil. E foi bem engraçado porque acabou que, olha só como coincidências, né? E o país é pequeno. Ele conhece, né? Porque eu espero que ele esteja bem ainda. Conhece os donos, né? Quando eles estavam fundando a empresa onde a gente veio trabalhar, né? Onde eu vim trabalhar. E aí, por conta dele conhecer, né? Todo o histórico da empresa, as pessoas que compunham a empresa, ele falou assim: não, se você faz parte dessa empresa, eu entendo que eles só vão contratar boas pessoas, uma pessoa que eu entendo que vai ser, eh, né, vai ser de confiança, então eu vou fechar o contrato aqui com você, você não precisa, né, me dar mais nenhuma referência nem nada, e de bate pronto ali, ele aceitou, fechou o contrato ali comigo e eu consegui, né, essa primeira acomodação, e foi bem bacana, porque, tipo, eh, claro, você tem, né, toda essa busca, mas o fato de você conquistar, né, esse espaço e ele também te abre um precedente muito bom, né, que te ajuda pra caramba no caso você queira se mudar posteriormente. Então você manter um bom histórico é muito importante. Sim.
Ainda falando um pouquinho de vocês sem se conhecerem, teve algum momento que vocês se olharam e falaram, se olharam não, olharam para você mesmo e falou, não, preciso voltar pro Brasil, não é aqui que eu quero ficar? Teve essa saudade, assim, de não, preciso voltar pro meu país? Isso antes de vocês se conhecerem. Não de querer voltar, mas houve uma saudade muito grande, porque na minha família a gente tem muitas tradições. Então, como eu falei, eu cheguei em outubro, no final de outubro, e quando deu o Natal, eu sempre tive tradição de cozinhar com a minha família, com a minha mãe. Então, da gente preparar a ceia, a gente tem comidas tradicionais que se você chegar na casa de qualquer parente meu, vai estar comida lá, na mesma comida. E isso me deixou bem abalada, essa parte, assim, do fim de ano. Porque foi quando realmente caiu a ficha, assim, poxa, eu tô aqui sozinha, minha família ficou lá. Sim. E eu não vou poder fazer aquilo que eu sempre fiz com eles desde que eu nasci, que eu faço isso. Eu sempre cozinhei com a minha mãe, com as minhas tias. Então, assim, foi bem pesado essa parte do Natal. Sim. Eu acho que eu não tive isso, porque acho que não, né, a gente não tem muito essa questão, assim, de tradições. É claro que a saudade da família bate, né, você vai sentir falta de outras coisas, como a comida, algumas coisas mais rotineiras, né, especialmente quando a gente vem e a gente começa praticamente tudo do zero e a gente tem que se adaptar a uma cultura, então a gente vai sentir falta de algumas coisas que nos deixavam mais confortáveis, mas eu vim com a cabeça muito forte eu vim assim, eu vou passar pelo menos 5 anos, então, tipo assim, eu sempre tive esse objetivo, assim, pelo menos esses 5 anos, que era meio que para eu me provar, e porque, né, logo no começo a gente quer mesmo voltar para o conforto, né, mas eu tentei sempre manter isso na minha cabeça para me jogar fora dessa zona de conforto e experimentar. Claro, a saudade da família bate forte bastante, né, cada chamada que a gente faz, né, quando a gente consegue fazer e falar, e aí você escuta, né, atualizações sobre coisas que aconteceram e você fala assim, poxa, isso aconteceu lá e eu tô aqui, não, né, não posso ajudar, não posso fazer nada. Isso dói, né, mas meio que um preço que a gente paga por estar vivenciando tudo isso aqui que a gente tá agora, né, por estar construindo essas coisas aqui do zero. Eu acho que esse foi o diferencial, porque quando eu vim por um curso de 8 meses. Então, eu vim porque eu queria conhecer a Irlanda. Eu não sabia se eu ia ficar aqui de novo. Eu sabia que eu ia conseguir um certificado e se eu não gostasse, né, do que eu estava vendo, eu ia só passear e ia voltar com um certificado e ia melhorar meu inglês. Eu ia ter melhores oportunidades no Brasil, né, na minha área de trabalho, isso e aquilo. Mas eu gostei. No meu primeiro curso eu conheci o Caio, então eu renovei. Se apaixonou? Então eu Então vamos, renovei. Eu disse, vou fazer um dinheirinho aqui, vou ficar aproveitando aqui a vibe com essa pessoa linda, maravilhosa, né? Vamos ver o que vai dar. Aí renovei. Eu disse, não vou voltar agora. E eu acho que a diferencial também foi esse. Então, eu não tinha expectativas de que eu realmente teria como morar aqui. Eu achei que eu pudesse só fazer, se eu não me engano, são 2 anos, são 3 cursos. Desculpa, minha cabeça é ruim de matemática agora. Já não era muito boa. Mas são 3 cursos, são 8 e 8, 2 meses, 2 anos? São, 24... 24 meses, aproximadamente. Isso, A gente pode ficar mais ou menos isso, 2 anos aqui. Então, na minha cabeça, no máximo, eu ia poder ficar 2 anos aqui e voltar para o Brasil com um certificado. Era isso. e aí, então, já vamos engrenar nessa pergunta, então. Como que foi que vocês se conheceram aqui na Irlanda? Sobre o encontro às cegas e casamento arranjado, 90 dias para casar? 90 dias para casar, facilmente se A conhece. impressão que vocês estão passando pra gente é que a gente tá muito envolvido na vida de vocês, assim. A verdade é essa, né? Porque
os hosts, né, junto com a Presley, que a gente citou aqui anteriormente, né, que é basicamente é o terceiro pilar desse triângulo de cupidos, né, não um triângulo amoroso, é um triângulo de cupidos que a gente tem. Basicamente, esses três arranjaram um encontro às cegas, porque simplesmente num dia a Presley foi, né, na casa onde a gente estava morando, né, para fazer um procedimento com a Érica, e aí sentamos todos nós juntos para jantar. Ela simplesmente olhou para minha cara e falou assim: Você vai casar com a minha amiga. E aí, seguindo esse viés, né? Eu conheci a Prégia na minha acomodação temporária. Ela que arranjou uma acomodação fixa e vagou um quarto lá, e ela me chamou pra ir morar lá com ela. Aí me apliquei, passei, né? Fiquei lá nessa acomodação, então a gente morava juntas. Muito amigas, praticamente minha irmã, ela. E ela foi fazer esse procedimento lá na Érica, voltou. Quando voltou, ela disse assim: Conheci seu marido. Eu Aí eu lembro disse: disso. Oi, boa noite, tudo bom? Como assim? Ela já chegou assim: Conheci seu marido. Você vai ver, já falei tudo com a Érica. A gente já vai resolver tudo. Aí eu peguei assim: Não, que conversa, que história, para de brincadeira. Aí ela pegou assim: Não, não, a gente vai resolver tudo, vocês não precisam fazer nada, não. Foi bem assim, né? Foi. Você não precisa fazer nada, não. Só precisa ir. E foi assim mesmo, né? Agendaram o dia do A encontro, hora, a hora. Tudo. E ainda participamos, né? minha maquiagem, decidiu minha roupa, Escolheram o lugar, escolheram o lugar. aí eu perguntei ainda pra você o lugar. Então, não, essa parte foi muito engraçada, porque decidiram entre elas, então nem eu não tava sabendo, nem ele tava sabendo. E aí ela disse assim: já falei com a Érica, a gente vai sair, acho que era às 8, uma coisa assim, às 7, uma coisa dessa. E aí, aí eu, tá bom, então tá. Aí daqui a pouco passaram o meu Instagram pra Caio, e Caio veio mandar mensagem pra mim pra gente agendar a hora. A gente vai entrar em acordo na hora. Aí ele, às 7 fica bom? Aí eu virei pra Prégia e falei assim: a gente não já ia sair nesse horário? Ela pegou assim: vai. Eu falei com a Erika que a gente ia sair nesse horário. Ah, pois não avisaram pra ele, não. Porque ele tá perguntando se a gente pode ir nesse horário. Exatamente. Aí a gente chega pro encontro, É isso. aí tá todo Ai, mundo meu lá. Deus do céu. Foram buscar a gente em casa, né? Então, foram os três de um lado buscar eu e a Prégia do outro, né, em casa. E eu tava só rindo da situação, né? Eu disse: não, que história, que não sei o quê. E aí ela disse: vai, não perde nada. Se não der certo, você ganha amigos. Você faz amizade. Eu disse: realmente, se não der certo, fica todo amigo, tá tudo certo. E aí chegaram pra ir buscar a gente. Só que quando esse menino sai do carro, que ele abre a porta, meu Deus, ele é muito lindo. Aí eu fiquei vermelha de um jeito, eu não conseguia mais falar e eu ficava me escondendo. Porque a impressão que me deu, enquanto a gente foi jantar e tudo mais, foi assim: eu acho que ela não gostou de mim, porque eu faço contato visual com ela não olha pra mim, ela vira o rosto, ela olha pro outro lado, ela se evade. Eu falo assim: tudo bem. Tava morta de vergonha, porque toda vez que ele olhava pra mim, eu sentia eu ficando vermelha. Eu não conseguia focar. E ele tirava onda e eu ficava rindo, e ele falava umas referências de filme que só eu entendia. E eu ficava: meu Deus, como ele é lindo. Ele falava um negócio, ele puxava assunto, aí eu continuava a conversa, aí eu terminava olhando pros olhos dele, eu ficava vermelha e eu virava a cara. Mas aí a gente continuou a noite. Tinha a senha, né? Então, desculpa interromper. Diga. É que tinha a senha, senão não vai fazer sentido. Eu e a Prégia, a gente fez um código. Ela disse assim: ó, se for ruim, você fala, a gente marca uma palavra pra gente ir embora pra casa.
se for bom, a gente marca outra coisa e a gente pode ir pra outro lugar. Aí eu, tá bom, então vamos fazer assim? Se for bom, eu chamo a gente pra gente ir pra um pub. Aí ela, tá bom. Então a gente tinha ido jantar no restaurante, né? Fala o nome do restaurante? Não, Pode né, que não falar? tá pagando. Pode. Não, que não tá pagando, né? Mas é que pagam, pode falar. A gente tinha ido jantar no Lana. E aí, quando terminou, né? Terminou muito rápido, não pareceu. Pra mim pareceu muito rápido, mas acho que a gente passou 2 horas, 3 horas lá, alguma coisa assim. Acho que foi Acho que foi. umas A 2 ou gente 3 horas. levava muito tempo lá naquele restaurante. Mas pra mim foi muito rápido. E já tinha acabado, né? E Prédia virou pra mim e falou assim: então, vamos pra casa? Eu disse: vamos num pub, né? Aí ela começou a ficar feliz. Aí usou a senha. Começou a ficar feliz. Ela, então vamos no pub. Aí a gente foi no 1314. 14. E, nossa, foi muito incrível aquela noite, de verdade. Sim, a gente se divertiu bastante. A gente tem até o vídeo dessa noite. A gente tem o vídeo gravado. Não, os nossos cupidos, eles foram muito bons, porque eles têm tudo. Eles têm prova física, tem foto, são tipo advogados, entendeu? Tem vídeo, tem gravação, tem tudo. E foi muito legal, porque a gente não acredita em amor à primeira vista, né? Mas foi amor à primeira vista. Sim. Vocês estavam pra ser almas gêmeas mesmo, né? E falando um pouco dessa parte de como que é um relacionamento, assim, no exterior, porque a gente conversava bastante entre a gente a respeito disso, né? Nessa época que vocês ainda estavam namorando e tal, porque as coisas acontecem muito mais rápido aqui. Mais intensas, né? Isso, do que aconteceria se vocês estivessem no Brasil. Porque, por exemplo, aqui a gente não tem a casa dos pais, onde a gente pode voltar depois de depois de um encontro, algo assim. Então, como que foi essa fase de namoro, assim, pra vocês? Eu acho que foi algo muito natural, né? Porque como a gente já se gostou, assim, logo desde o começo, e a gente já tinha uma afinidade muito grande, e realmente acho que esse negócio de a gente tá fora e a gente não, né, a gente não tem outras pessoas nesse convívio, assim, fez com que a gente se aproximasse, acredito, muito mais rápido. E cada vez, tipo, isso progredindo mais rápido. Então, como você disse, né, a gente não tem a casa dos pais. E, por exemplo, eu tava com, né, o apartamento que eu tinha alugado, ela tinha a acomodação dela. Só que aos poucos, tipo assim, vem pra cá. E você fica uma noite. Tipo assim, não, mas já vem pra cá e traz uma muda que, tipo, já fica pro final de semana. Então, eu acho que também isso ajuda muito no sentido, tipo, porque você convive muito com a pessoa e você já consegue ver como que né, esse relacionamento ele tá evoluindo, como que toda essa dinâmica tá evoluindo também. Uhum. Acho que até por conta disso as coisas acabam andando muito mais rápidas, né? Porque você acaba experimentando todas essas fases que muitas vezes no Brasil a gente tem aquela zona de conforto onde, tipo, a gente vai para minha família, você vai para sua, e a gente vai ficando assim à parte. Aqui você não tem isso, então você acaba vivendo muito mais momentos a dois, né, momentos entre vocês dois, e que acaba, né, aproximando cada vez mais. Sim, eu olho pra vocês assim e quanto tempo faz que vocês estão juntos? Vai fazer 2 anos. Não, Dois- não, 3. Três anos Casamento 2 anos. de casado. E juntos 3 anos. 3 anos. E parece que já faz 10, 20, porque vocês viveram tanta coisa juntas, né? É tão intenso. Teve mudanças, né? Que a gente vai comentar também por aqui. Então, Família. teve um casamento à distância. Ainda complementando o que vocês falaram, né? Que o Caio falou, né? Que tudo vai acontecendo muito intenso e quando vocês decidiram que um era pro outro, e aí veio logo o casamento, né? Conta um pouquinho pra gente como foi em relação ao casamento. Como foi o casamento de vocês? O casamento, assim, eu por várias vezes já falava assim, então, bora casar, né? Vamos casar. E eu nunca fui levado a sério. Essa é a grande verdade.
Eu peço desculpas todos os dias. Então, assim, eu não era levado a sério. Mas, assim, eu já sabia já que, né, que eu ia querer casar, né, que ela era a pessoa para mim. E aconteceu, tipo assim, até por conta que tínhamos um pouco da questão do visto na equação, sim, tínhamos a situação do visto, mas é, foi já de um momento que a gente já estava, né, a gente já estava morando juntos, então a gente já tinha a nossa convivência, a gente já tinha toda a nossa rotina. Desculpa, a gente tá ouvindo ela? Não, Tá, mas pode sair, não tá tem uma problema não. delícia ela falando com a gente. Essa aí é legal. Pode deixar. Então, Tá uma assim, delícia. a gente já tinha a nossa convivência, a gente já tinha a nossa rotina, a nossa dinâmica, e a gente queria continuar, né, progredindo no nosso relacionamento. E por conta disso, virei simplesmente num dia, a gente na cozinha, eu falei assim, olha, vamos casar? E aí acho que foi realmente a hora que caiu a ficha dela, tipo assim, eu acho que ele tá falando sério. Eu já sabia que ele era o amor da minha vida, né? Porque no Brasil a gente sempre tem. Eu nunca fui muito de namorar, nem fui namoradeira, e no Brasil a gente sempre tem aquelas tias, né? Aqueles parentes que perguntam: ah, cadê o namoradinho? Não sei o quê. Então eu sempre falei: ah, não tenho namorado, não, não quero namorado, não. Sou casada com meu trabalho. E comecei a botar empecilho, né? Dizendo assim: ah, eu só vou casar com um homem que me der um anel Cladag. O anel, o Cladag, né? O anel em si, ele é um símbolo daqui da Irlanda que é amor, lealdade, né? E Família. família. Então, esse é o símbolo, né? E Caio me pediu em namoro. No dia que ele me pediu em namoro, ele me deu um colar que tinha o símbolo Cladag no colar. Olha, até arrepia. E Se eu não lembrar. tinha contado isso pra ninguém. Ele não tinha contado isso pra ninguém. Só quem sabia disso era a minha família no Brasil, que ele não tinha contato. E eu falava da boca pra fora. Tipo, menosprezando mesmo, assim, ah, só vou casar com um homem que me der um anel Cladak, que é um negócio muito difícil. Ninguém nem sabia o que era isso, pra começar a conversa. Sim. Então ele me deu esse colar. E aí eu sabia que era ele, porque na hora que ele me deu esse colar, minha alma saiu do corpo. Minha alma saiu do corpo, eu fiquei sem acreditar, eu fiquei olhando, paralisada, pro colar na minha frente, sem acreditar. E quando a gente foi finalmente morar junto, né, a gente viu que dava certo. E ele sempre falou, tudo que acontecia, ou que eu reclamava, sei lá, da escola, de não sei o que, ou se eu reclamasse, sei lá, de alguma coisa assim que só quem é estudante passa, ou que eu reclamasse alguma coisa, sei lá, de alguma experiência do país, ou alguma coisa assim, ele falava assim, vamos casar? Eu achava que ele tava brincando. Porque eu não sei se tava muito cedo, ou se ele achava que tava muito cedo. Pra mim tava indo muito bem. Só que casar, né? Casar é um passo muito grande, então eu achava que ele tava tirando onda. Sim. E aí, um belo dia na cozinha, a gente tava lá, não. Eu falei a mesma coisa, alguma coisa, não lembro o que foi. E ele falou assim: vamos casar? Aí eu comecei a rir, eu lembro que eu ri na hora. E toda vez que ele falava vamos casar, eu ria. E A ele Erika também ficava riu. Eu também dei risada, não levei a sério. Eu achei que ele tava brincando, eu não sabia. E aí, na cozinha, ele falou isso, vamos casar? Aí eu comecei a rir, aí ele ficou olhando pra minha cara. Aí eu continuei rindo, aí ele continuou olhando pra minha cara. Eu disse, é sério? Ele disse, eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Aí eu ria mais ainda, né? Eu disse, sério? Eu disse, tô falando sério, vamos casar? Aí eu disse, eu não sei nem como é que faz pra casar aqui. Eu falei pra ele, ele disse assim, vamos ver como é que faz pra casar. Aí a gente começou a ver, ele mesmo puxou na hora assim, dá pra gente casar na Dinamarca. Na Dinamarca, a gente ia ter que fazer todo um processo, Levava algumas semanas, levava né? semanas, e tudo mais. Pra E tá lá. a gente começou a ver outras opções, porque envolve, quando você fala, uma alternativa muito comum entre os brasileiros aqui na Irlanda é realmente esse casamento na Dinamarca. Mas envolve você viajar para Dinamarca, você tem, né, custo com hospedagem e tudo mais.
E eu acho que foi você, estava fazendo uma pesquisa durante a internet, né, Foi. na internet, e encontrou que existia uma opção de fazer casamento online. Até então, eu acho que ainda não estava tão difundida a questão do cartório digital, porque hoje em dia, né, a gente tem a opção do próprio cartório digital brasileiro, Uhum. que você pode, né, casar pelo Brasil, mas só que quando a gente fez, não sei se era difundido, não Eu estava acho sendo que não estava muito difundido. difundido ainda. Pelo menos Exato. não chegou nos nossos ouvidos. É, O pessoal geralmente casava pela Dinamarca. é. Uhum. Sim. E a gente estava vendo o preço, vendo como é que fazia. A gente estava vendo como é que a gente ia se ajeitar para ir em relação ao trabalho, a viagem, a tudo, pedir férias para poder casar e tal. E nessas pesquisas que eu fui olhando essas empresas que fazem isso na Dinamarca, eu encontrei essa online. Aí eu mostrei pra ele, eu disse, você topa casar online? Ele disse, topo, tem que ver se é válido. E aí a gente começou a fazer essa pesquisa e encontrou esse lugar, né, que faz o casamento pelos Estados Unidos. Então a Sim. gente é casado nos Estados Unidos. Pelo maravilhoso estado de Utah. Obrigada, Estado de Utah. Sim. Pessoal lá, né, como é? Do casamento lá online da gente. E a gente casou por lá. E foi maravilhoso. E você tem como escolher o tipo de cerimônia que quer e é muito legal. É totalmente customizável, então se você quer ter troca de aliança, Isso. votos, Votos. você fala, né, porque existe como se fosse uma consultora, não é uma consultora, mas tipo, é a pessoa que celebra, né, então tipo, É ela o te entrevista, celebrante lá. isso, o celebrante, então ele meio que te entrevista, você fala todas as suas Uhum. preferências e tudo mais, você agenda o dia e aí ele faz a oficialização lá. E foi um dia Nossa, maravilhoso. maravilhoso aquele dia. Foi. Já era maravilhoso antes, né? E a gente recebeu uma surpresa maravilhosa naquele dia. É. Que a gente não esperava. A gente só ia se arrumar. Então, íamos vestir a caráter e fazer uma videochamada, porque o casamento online é uma videochamada. E a gente convidou todo mundo que a gente gosta no Brasil. Teve gente que pôde ir, teve gente que não pôde, infelizmente, mas assim, o pessoal tava lá, né? Podia assistir. E a gente chamou os nossos amigos mais próximos aqui, na Irlanda, né? Pra participar. Inclusive os nossos padrinhos de casamento, né? Sim. Hello. Host. Os Olá, hosts. pessoal. E, e a gente. E eu notei, né? A gente estava super de boa. Porque a gente estava tão bem no nosso relacionamento, tão certo do que a gente queria, que a gente estava muito calmo em relação ao casamento. Não estávamos estressados de jeito nenhum. Eu estava procurando um vestido, mas eu não estava estressada. Se eu não encontrar Sim. esse, eu vou com esse e tal, não sei o quê. E ele estava de boa também, a gente estava de boa, mas por algum motivo que a gente não conseguia compreender, a minha madrinha de casamento, né, ela estava muito ansiosa e muito nervosa. Eu lembro dessa Eu semana. não sabia por quê, e eu comentei com ele, eu disse, eu não sei por que que ela tá tão nervosa. É um negócio tão simples, é só ela aparecer, né, e dizer que tá lá quando a mulher perguntar sobre as testemunhas. E ela dizer, oi, eu estou aqui, esse é o meu nome. E acabou, assim, não tem muita coisa que fazer. Ela não precisa nem olhar muito pra câmera se ela não quiser, se ela estiver muito nervosa. Mas ela tava tão nervosa, tão nervosa. Tava mais nervosa que eu. E quando a gente chegou lá, foi que eu descobri. Fizeram um casamento pra gente de verdade. Então, tinha bolo de casamento, teve entrada, teve musiquinha de entrada, musiquinha de encerramento. Foi Foi muito lindo. A lindo. cunha... a cunhada entrou cantando, foi a coisa mais linda e emocionante, né? Foi muito lindo. Não, eu fiquei sem voz, né? Porque o Caio acabou com o meu discurso. Os votos dele foram tão lindos que meus votos, que eram uma música, ficaram presos na garganta. Então eu não tive como. E a moça deu direito a ele de falar primeiro. Se eu soubesse, eu tinha dito, não, deixa eu falar primeiro, porque se tu não sabia que eu ia ficar sem voz. Ela só me chamou, eu falei. Nossa, foi a coisa mais linda do mundo. Foi. E na hora que eu fui cantar, eu fiquei sem voz. Foi muito ruim. Eu disse pra ele que quando a gente fizer a renovação dos votos, eu vou falar primeiro. Pior, né? Me dá chance Pra me de dar chance de eu ficar sem voz de ficar novo. engasgado. Gente, bem legal esse negócio que vocês falaram a respeito do casamento dos Estados Unidos, porque é como vocês falaram, a maior parte, aliás, a maioria das histórias que a gente ouve, né, são de brasileiros que ou vão para o Brasil e casam lá, ou eles vão para Dinamarca, casam lá e voltam e fazem a burocracia necessária aqui na Irlanda, né?
E como que foi pra vocês essa burocracia? Vocês conseguiram converter o casamento de vocês? Porque, no caso, a Rebeca ainda estava como intercambista, né? É, O Caio estava com visto de trabalho e para ela poder ficar, ela tinha que entrar no visto do Caio para poder entrar como visto de esposa, né? Que também era o caso do visto que a Erika tinha aqui. Como que foi essa burocracia com vocês a respeito na Irlanda? No começo, eh, era tudo muito físico ainda, não tinha aberto para Limerick, pelo menos, não tinha aberto ainda o processo de visto online, né, que a gente tem hoje de renovação online. Então a gente tinha que mandar um e-mail para pedir uma hora marcada, né, o appointment que a gente chama. E eu mandei um e-mail para tirar dúvidas de como fazer para trocar o meu visto de intercambista, né, de estudante, para o visto de esposa de Caio. E comentei que era uma cerimônia realizada online, mas era uma cerimônia válida, porque é Sim, válida. Tem toda a burocracia necessária, toda a papelada necessária, e ela é válida, e a Irlanda está inserida nesse acordo lá, né, que aceita esse casamento. Eu recebi certo. uma chamada de telefone de uma das agentes da imigração, né? E ela falou que não era válido e que eu tinha que me comunicar com um outro órgão governamental que tem aqui, né? Que resolve isso também. Que eu tinha que comunicar com esse órgão para saber como é que eu fazia, porque esse tipo de casamento não era válido aqui. Casamento online não é válido. Eu disse que era válido sim, porque era um casamento oficial. Aí ela Sim, falou que não sabia como tinha que ser feito e que eu tinha que fazer todo esse processo. Eu tentei entrar em contato com esse pessoal, mandando e-mails, e eram uns e-mails muito redundantes, como se tivesse só copiado e colado coisa que estava lá no site. Eles não tiravam as minhas dúvidas como resolver e que papelada mandar. É, tinha, tinha papelada lá, mas estava faltando coisa assim que eu perguntava como é que eu fazia para mudar o visto, e aí eles estavam me indicando para aplicar para um visto que não era de esposa que podia trabalhar, era só de. Como é o nome? Que é dependente, só de dependente. Aham. E o visto que a gente ia tirar era de esposa, né? Dependente, mas que podia, dava o direito de trabalhar. Na época eram dois vistos diferentes, hoje em dia é um visto só para os dois. Isso. E eles não estavam explicando para mim como é que faziam, só faziam para eu pegar esse visto de dependente. E eu sabia que eu tinha direito a esse visto de esposa. é. Porque basicamente o casamento que a gente fez, e quando a gente fala assim de casamento oficial, é um casamento que seja apostilado pela apostila de Raia. E o nosso casamento, quando a gente fez, né, durante o processo que a gente fez lá, existe uma opção de ter a apostila de Raia, e a gente optou por essa opção, então o nosso certificado de casamento ele vem apostilado, né? Ele já vem com todas as informações, ele é um casamento válido. Posteriormente a gente pode até comentar, porque, né, teve um período que a gente acabou indo para Espanha e a gente fez todo um processo, a gente entregou o nosso certificado, né, lá, e aceitaram normalmente, não teve nenhum impedimento. Mas quando a gente entrou em contato, né, com o escritório na época de imigração ainda, que a gente tinha, que requeria esses agendamentos, eles acabaram fazendo né, essa confusão, meio que não foram muito solícitos para ajudar, né, para instruir de como fazer. Mas aí, pulando para frente, a gente acabou optando por chamar uma consultoria, e aí essa consultoria, né, que reuniu todos os dados que a gente tinha. A gente conversou com essa consultora de imigração, ela falou assim, olha, desde que o casamento de vocês seja apostilado, ele é um casamento válido sim, o governo deveria ter que aceitar. E aí ela fez, né, todo o trâmite lá, entrou em contato com o Departamento de Justiça, porque hoje em dia essa parte de vistos, né, aqui na Irlanda, eles deixou de ser feito pela, acho que era pela Guarda, e agora ficou tudo debaixo do guarda-chuva do Departamento de Justiça. E aí, indo com a consultoria, tudo fluiu tranquilamente. Ela entrou com toda a papelada, submeteu todas as informações, né? Explicou que eu vim com o visto de Stamp 1 Critical Skills, que ela seria uma esposa de um Critical Skills. E eu acho que o que confundiu eles, porque na mesma época que ela submeteu, né, a solicitação, eu também estava trocando de visto, então eu passei por Stamp 4.
Então, acho que para eles devem ter dado também algum tipo de confusão. Mas no final, né, a gente acabou entrando com essa consultoria e essa consultoria deu todo o suporte e foi até bem tranquilo, Foi né? Tipo, muito a gente rápido, enviou a Só documentação enviou o necessária. documento, ela fez o. É como se fosse o que é que aconteceu, né? O fato a fato, para poder enviar a situação. E foi isso. E eles não tinham motivo nenhum para me negar o visto e nem tinham me dado nada por escrito que ele tinha sido negado. Só para deixar claro. Mas eu recebi essa chamada por telefone, dizendo que ele não era válido e que eles não iam me dar e que eles não iam resolver assim, que eu tinha que entrar com. Eu acho que na época também era o Departamento de Justiça, né? Não, naquela época acho que era a imigração ainda, mas aí eles faziam pela Garda. Ah, tá. Pronto. Então, E essa parte que vocês estão falando que da consultoria, que enfim conseguiu ajustar o seu visto, foi depois que vocês voltaram da Espanha, né? Então, sim. Isso. isso. Inclusive, quando a gente voltou da Espanha, meio que deixaram a gente esperando lá, porque na hora de passar, né, em vez de eu pegar o visto, o stampzinho, né, o carimbo no passaporte, que é para dar entrada como esposa, que era o que a gente estava esperando, teve algum probleminha lá no sistema, estava de alguma forma registrado que eu tinha sido negada meu primeiro pedido dessa mudança de visto para esposa, porque o meu casamento não foi válido, uma coisa assim. Mas na Uhum. hora que a gente entrou, que a gente passa por essa garda, né, por essa segurança, a gente mostrou essa documentação e ela disse: tá tudo certo aqui, eu não sei por que que tá isso no sistema, mas eu não posso liberar porque tá isso no sistema, então deixa eu falar com o meu superior. É. E aí falou com o superior e deram esse stampzinho que era para eu entrar com esse departamento jurídico lá. E a gente repassou isso para a consultoria e ela entrou em contato com esse departamento e pronto, e andou normal. Porque para eles estava constando ela como um visto negado, né, uma Isso. recusa, só que ela nunca recebeu uma recusa formal ou algo do tipo E nunca tinha informando. aplicado de verdade. É. Eu só procurei saber e me negaram, e não me negaram oficialmente. Eu procurei saber, mandei um e-mail tirando dúvidas e a pessoa me ligou para me falar por telefone as coisas e Entendi. dizer que era negado. Então não fazia muito sentido. Então eu nunca apliquei, porque eu tinha que perguntar para esse outro órgão como é que fazia para aplicar. Eu perguntei e não me responderam assim o suficiente para eu poder conseguir juntar os documentos e enviar. E mesmo assim estava no sistema que o meu já tinha sido negado. Uhum. E vamos falar um pouco dessa ida para a Espanha de vocês. Por que vocês tomaram essa decisão de sair da Irlanda, morou esse tempo na Espanha e o que fez vocês voltarem também para a Irlanda de volta? A gente viajou para a Espanha, a gente fez um passeio maravilhoso, né, para a Espanha, e é um país incrível, Sim. com comidas ótimas e muito sol, e a gente foi seduzido pelo sol. Sim. A gente foi seduzido pelo sol, pelo passeio, aquela visão de turista mesmo, né? Quando vai para os lugares tudo é maravilhoso. É, a gente foi uma viagem que a gente fez de cruzeiro, a gente teve alguns dias, né, que a gente chegou, esse cruzeiro ele saía lá da Espanha, e aí a gente chegou uns dias antes, né, em Barcelona, tivemos alguns dias depois do cruzeiro que a gente passou em Madrid, e acabou que, né, tudo acabou chamando atenção, né, aquele negócio de, tipo, você viaja para um lugar e, tipo assim, aquele lugar é fantástico. Uhum. E aí a gente olhando, né, até porque a gente já tinha em mente que a gente queria começar a construir a nossa família, então, né, a gente já estava planejando ter a nossa primeira filha, ou filho, né, O acabou vendo filho, a filha, filha. e aí andando, né, porque a gente andou bastante por né, por ambas as cidades lá na Espanha, e a gente viu esse ambiente muito familiar, muito, né, muita família andando por lá, crianças, né, do lado de fora brincando, e olhando nisso pro horizonte, a gente falou assim, poxa, acho que aqui seria o melhor lugar, né, ou o lugar que a gente idealiza para ter a nossa pequena, porque a gente quer que ela tenha esse tipo de qualidade de vida, né, a gente quer que ela possa estar do lado de fora brincando, ela quer que a gente quer que ela possa aproveitar, e acabou, que a gente voltou, entrevista vai, entrevista vem, aí do nada eu apliquei para uma vaga em Madrid, né, porque
não só visando, né, a mudança de país, também uma melhora profissional, né, uma outra posição, porque também, dando um pouquinho de contexto, já faziam o quê? 2 anos já que de Irlanda, então, buscando, né, essa melhora, tipo, eu falei assim, não, acho que tá na hora de eu aplicar também, de eu começar a me mover, porque, né, 2 anos muito parado no mesmo lugar, também não progredindo nem na carreira e nem, muitas vezes, em alguns outros aspectos, a gente busca uma melhora profissional, né. Uhum. E aí casou que eu fui aprovado no processo, a empresa aceitou patrocinar o meu visto para eu ir para Espanha, né, já tinha um pacote de realocação, e a gente falou assim, por que não, né? Tava lá a gente pegando o próximo voo para, Pra né, Madrid. para Madrid, Uhum. desfaz de tudo que a gente tinha conseguido aqui, Eu lembro. vende tudo, tira tudo, entrega apartamento e vamos embora. E foi bem interessante porque agora, tipo, mudando, né, vindo do Brasil pra cá foi um jeito, mas, tipo, indo da Irlanda pra lá também já foi, né, um outro esquema, porque, por exemplo, questão de acomodação, a gente conseguiu falar com um consultor, e esse consultor, ele basicamente fez toda a frente pra gente lá na Espanha, né, de ver apartamento, ver as listagens de apartamento pra gente, ele fazia visita pra gente, então, Ele assim, pô, resolveu tudo pra gente. A gente já chegou lá com casa pronta. a gente chegou com a casa, tipo assim, com o local, com os requerimentos, tudo que a gente queria, Isso. contrato assinado. Pronto. Sim, bem mais parecido com o Brasil, né? De você ter alguém para ajudar, né? Do que a Irlanda, normalmente o landlord tem que escolher, né? É que eu não sei se a Irlanda ela tem esse tipo de serviço. Eu acho que É. eu acho que é um serviço muito interessante, que é né, justamente esse serviço de realocação. Porque a gente conheceu esse rapaz justamente olhando vídeos, né, sobre Madrid, porque a gente começou a se informar sobre bairros, qual que são aqueles bairros Uhum. que você não vai, aqueles bairros que É. você vai morar. Porque, por Tudo. exemplo, tem bairros lá em Madrid que eles são, como tem muito expatriado, muitas vezes de americanos, então, por exemplo, tem bairros lá que tem escolas americanas, né, no formato americano, né, que é para justamente receber esse tipo Uhum. de pessoas que migram para lá. É, então, assim, para a gente até entender, e a gente descobriu que esse cara existia, e, né, entrou em contato, foi super solícito desde o primeiro dia, desde o momento que a gente entrou. A primeira vez que a gente entrou, a gente falou assim, ele perguntou quando que vocês vêm? Eu falei, tipo, a gente ainda não tem a data certa. Ele falou assim, ó, entre de novo em contato comigo quando tiver faltando, sei lá, um mês, 3 semanas, É. porque daí a gente começa para valer, porque na hora que você contratou o serviço, ele começa valendo e vai de uma vez, sabe? Uhum. E foi assim, bem interessante, né, essa mudança, tipo, né, um formato totalmente diferente do que tinha passado quando eu vim pra Irlanda. Mesmo lá, a gente também sofre. Sofre não, né? A gente também tem que se submeter para ser escolhido ou não pelo landlord ou landlady. Só Uhum. que esse cara, ele facilita muito porque ele sabe o que apresentar e quais casas a gente tem mais chance de conseguir. É. Ele já monta todo um perfil, Um ele perfil da já pessoa. é tipo assim, ele, me dá fotos, me dá descrição, o que Isso. vocês têm, sabe? Se já tem um contrato de trabalho indefinido, que o contrato de trabalho lá vale muito. Então, assim, todas essas informações ele já junta e ele já sabe assim, ó, esse anúncio aqui é um match para vocês, esse anúncio aqui provavelmente não, porque é uma pessoa mais, vamos dizer assim, mais conservadora, mais tradicional daqui, então, tipo, Uhum. não vai ser um match muito legal para vocês. Legal. E o que surpreendeu, assim, mais positivamente e negativamente a vida aqui na Irlanda? Para mim, eu acho que positivamente, vou dizer que o pessoal daqui, eu acho que as pessoas da Irlanda, elas são, uma cultura, uma população muito, pelo menos o que eu tive contato são pessoas muito boas, muito gentis, pessoas que te ajudam com o que você precisa. Eu acho que o que teve mais negativo para mim, acho que foi o clima deu uma pesada e para mim sempre pesa um pouco mais na questão do inverno. Eu acho que os Uhum. dias muito curtos,
uma rotina de trabalho muitas vezes que a gente leva, então essa falta de conseguir entender que o dia está acontecendo ou que o dia ainda tá, porque, por exemplo, agora a gente já está na primavera, o sol se põe mais tarde, então, tipo assim, já mudou totalmente como eu me sinto. Humor, Mas né? eu acho exatamente. Eu acho que só de ver o sol, tipo assim, eu poder terminar de trabalhar e ainda ver um pouquinho de luz lá Ainda de vê luz, fora. né? Sim. Mas eu acho que positivamente as pessoas daqui. Eu acho que são pessoas muito gentis, são pessoas muito legais, assim, qualquer lugar que você chega, você consegue conversar com um, com o outro, e ele vai te dar alguma direção ou alguma coisa, mas eu achei muito bacana isso. Para mim, para mim é a mesma coisa. Eu gosto da cultura no geral, mas esse fator assim deles, né, que é uma cultura deles, de serem muito amigáveis, eu só tive boas experiências com os nativos daqui, né? A gente passa por tem pessoas boas e ruins em todos os lugares, mas assim, a gente vê mais eles sendo muito mais amigáveis e acolhedores, querendo ajudar e tudo, né? Então, tive muitas boas experiências com os nativos daqui. E acho que ruim pra mim, eu fico um pouquinho assim com essas crianças que não tem muito, eles não têm umas leis muito fixas, né? E Rígidas, né? As crianças. rígidas. Acho que bem estruturadas, talvez não Uhum. rígidas, mas bem estruturadas que a gente teria no Brasil, por exemplo, ou em outras regiões, para menores. Uhum. Então, no Brasil a gente tem a proteção e a gente tem também a educação. Se os pais não derem, o governo vai dar. E isso pode se desenvolver, dependendo de como for a situação, de diversas maneiras. E aqui a gente não vê isso, então isso pesa para mim. Agora, principalmente porque eu tenho uma pequena e essa parte pesa um pouquinho sobre o que ela poderia enfrentar e o que ela poderia se tornar. Mas não vai, não. Não vou deixar. Não, não vai não. Falando um pouquinho, gente, qual foi o maior perrengue que já passaram aqui na Irlanda? Algo engraçado que aconteceu? Eu tenho. Meu primeiro dia de Irlanda foi quando eu desci no aeroporto de Dublin. Maravilhada por finalmente ver as placas em gaélico, sem acreditar. Passei praticamente não sei quantos anos estudando gaélico no Duolingo e eu fiquei fascinada. E quando eu desci do avião, eu chorava tanto. Eu tô realizando o meu sonho. A placa tá em gaélico, eu tô entendendo. Exatamente. E aí, cheguei no. A gente passa pela segurança, né? Da polícia lá, da guarda, e apresentei meus documentos. E aí ele perguntou: o que é que você veio fazer aqui? E eu disse: eu vim estudar inglês. Aí ele disse: mas você já tá falando inglês? Eu disse: ai, obrigada. Aí ele disse: isso não foi um elogio. Eu fiquei morta. Aí eu entendi que ele não estava sendo agradável ou nada assim, e que eu estava sendo muito avaliada. Então eu fiquei morta de medo de ser agora, ele vai me mandar de volta. Aquele medo de imigração, né, que a gente sente no. Porque Sim. eu nunca tinha saído do Brasil, né? O máximo que eu cheguei foi ir para São Paulo, porque eu tinha família em São Paulo, mas eu nunca tinha saído do Brasil. E eu tive uma situação também em Amsterdã, que foi minha parada em Amsterdã, que aconteceu a mesma coisa. Eu falei que eu ia estudar na Irlanda e que ia estudar inglês, e ele falou assim: mas você já tá falando inglês? Eu disse: é porque eu vou estudar lá, intercâmbio. Aí ele: tá bom, ok, não sei o quê. E eu tive essa situação em Amsterdã. E aí, quando eu cheguei lá, eu achei que ele tava só falando assim: mas você já tá falando inglês normalmente. E aí eu agradeci, da mesma forma que eu fiz em Amsterdã. E ele falou assim: mas isso não foi um elogio. Também? Tá bom, desculpa. Eu fiquei toda sem graça, assim, aí eu parei de falar, né? Ele avaliou meus documentos. Eu acho que depois ele deve ter rido muito da minha cara. Eu acho.
porque eu cheguei toda felizona, né, lá, saí matuta. Eu, uma mala de 10 quilos, uma mochila e um violão. E um E sonho. ele, e ele chegou pra mim e falou isso, e meu sonho despencou. E você, Caio, teve algum momento assim engraçado? Eu, tá aí, eu não sei. Eu acho que não tem, mas assim, um engraçado assim que hoje eu dou mais risada. Foi quando a gente teve essa aqui, e aí eu tava na maternidade, e eu acho que a Rebeca tinha saído do cubículo ali onde a gente tava pra fazer alguma coisa, e eu tava com ela no colo. Aí eu tava balançando ela, assim, joguei. Aí ela começou a reclamar, e a enfermeira virou assim: Olha, você pega ela, vira ela assim pra você, e você começa a balançar up and down, up and down. Up and down. Eu comecei a acompanhar junto com ela assim, ó, up and down, up and down, up and down. E eu fiquei assim, mas tipo, uns 10 minutos, assim, tipo, até a enfermeira parar de olhar pra mim. Aham. Tipo assim, olha só, eu tô, ó, olha eu fazendo. Só um pedal. Up and down, up and down. Porque eles falaram que era pra ela não chorar, né? Porque Exato. eu tava no banheiro. Aí, porque senão eu que ia ficar estressada, porque ela tava chorando. Exato. Ela falou assim, ó, não pode, você não pode deixar a criança chorar, que estressa a mãe. Então você vai up and down aí com a criança, up and down, pra não deixar ela chorar. Gente, já quero saber tudo sobre maternidade. Vocês têm que voltar pro próximo episódio para contar sobre a maternidade pra gente. Da experiência que Toda a tiveram também. experiência, do começo ao fim, tudo. Vai ser bem legal, porque começa num país e termina em outro. Isso também, né? Uma aventura. Porque eu acho que não sei se para os ouvintes ficou claro, mas a Maeve ela foi feita na Espanha e nasceu na Irlanda. Então eles não foram com ela para lá, ela foi feita lá. Ela é made in Madrid. A gente Made tem in um Madrid. dragãozinho que tá escrito em Madrid. Uhum. Oh. E falando um pouco agora de futuro, assim, vocês já tiveram a experiência de um outro país, vocês já viram as diferenças, por exemplo, entre Espanha e Irlanda, Culturais, né? culturais, clima, modo de vida no geral. Vocês se veem assim ainda na Irlanda por muito tempo? Vocês têm planos de mudar para outra coisa ou ainda não estão pensando nisso? Hoje eu não me vejo mais saindo da Irlanda. Primeiro porque eu acho que um dos fatores, né, que a gente voltou foi por conta dela. E aí acho que o que a Irlanda vai poder proporcionar para ela, né, não só por ser um país, né, hoje a gente está na Europa, então na Europa a gente tem muitos países, né, que falam outros idiomas além do inglês. Então, por exemplo, a gente estava na Espanha, então lá para a gente ia ser uma questão de, tipo, a gente ia ter que ensinar ela o inglês, então aqui ela já vai ser meio que nativa. Sim. Então, caso ela se interesse por uma outra língua, ela pode, né, ter essa experiência de fazer um intercâmbio. Então, eu acho que ter esse contato com outros países e outras culturas vai ser muito mais simples. E eu acho que aqui a gente está muito bem posicionado estrategicamente, né, para o que a gente quiser fazer, para o que ela quiser fazer. A gente planeja, eu acho que é estabilizar aqui e construir uma longa vida, tipo, bem calminhos aqui, porque a gente viu que o nosso jeitinho é um jeitinho mais calmo aqui da Irlanda, sabe? Eu penso da mesma forma, a gente foi pra lá e não sei se foi porque escolhemos já a cidade, né, Madrid, saindo de... Eu vinda do interior, quer queira, quer não, Itamaracá é interior, Sim. e vim pra Limerick. Eu sei que aqui na Irlanda é considerado cidade grande, mas pra mim não foi uma diferença muito grande, de perspectiva, assim, de cidade, de convivência com os vizinhos, né, com a população em si. E a gente foi parar em Madrid, numa É cidade bem que é como movimentado. se fosse uma grande São Paulo. Sim. Eu não sei se foi isso, mas eu vi que eu combinava mais com o jeitinho da Irlanda mesmo, um jeitinho mais de interior, de... A parte ruim é que fecha cedo, né? As coisas. Sim. Mas, assim, eu também vejo a gente criando ela aqui,
talvez, quem sabe, quando nos aposentarmos, ficarmos bem velhinhos, Talvez curtir a vida numa praia ensolarada numa praia no sul da ensolarada, Espanha. talvez tá bom. Gente, agora encaminhando aí pro final, que conselho que vocês dariam, assim, pra quem tá pensando em sair do Brasil e morar ou na Irlanda ou em outro país? Até mesmo, assim, uma mensagem que vocês passariam pra vocês quando vocês estavam saindo do Brasil. O que vocês podem falar de legal aí? Faça, vá, tente, experimente. E eu digo isso até por conta das experiências que a gente teve, né? Que a gente foi, tentamos, né? Eu acho que não existe certo ou errado nesse tipo de situação. Acho que existe só o experimentar e ver o que funciona e o que não funciona para você. Não se deixe abater tão rápido, vamos dizer assim, por conta de que as coisas levam tempo. Então, cada lugar tem seu tempo, tem a sua burocracia. Então, assim, não desista tão rápido, né? Dê um pouco de tempo ao tempo. E, principalmente, não se comparar. Eu acho que é a questão de você olhar, muitas vezes, onde outra pessoa que você conhece ou outras pessoas que você conhece estão e você, tipo, se comparar pensando assim, poxa, eu já cheguei, eu já tô aqui, mas, pô, ainda não tenho aquilo, ainda não tenho isso. Acho que entenda como um processo que ele tem as suas etapas, você é uma escada, então você tem que ir subindo aos pouquinhos, conforme você consegue. Então, assim, não pular degraus também, né? Vá com o tempo ao tempo, mas também, né, não desista tão rápido, vá dando uma segunda, uma terceira chance e, tipo, vai se encantando pelo processo. Sim. Eu concordo. Cada um tem a sua experiência, né? E cada lugar tem o seu processo e realmente tem que dar tempo ao tempo, porque são experiências totalmente diferentes. A experiência que eu tive como um imigrante na Irlanda foi de um jeito, né? As coisas desenvolveram de um jeito aqui no país, com burocracia, com tudo, com vida, com tudo, né? Casei, enfim. E na Espanha elas desenvolveram de um jeito diferente. Então, o tempo na Espanha acontece de um jeito diferente do que o tempo na Irlanda, as coisas do tempo da Irlanda acontecem. Mas eu acho que a minha mensagem não é impossível. Eu acho que a gente que está no Brasil, independente de onde a gente vive, da nossa realidade, a gente acha que tudo é impossível, né? Esse é um sonho impossível, sair do país. E não é impossível. Eu acho que é o grande baque da gente, é a gente achar que é impossível e talvez até não fazer, porque é caro, é isso e aquilo, mas não é impossível. Sim. É mais fácil do que muitas pessoas pensam, né? O pior é que é, Não é fácil, mas é mais fácil do que a gente pensa. mas é mais fácil, exatamente. Só basta um Se tiquinho de direito, coragem, né? Faltam só precisa de 5 minutos de loucura e um cartão de crédito. De resto, E vale muito a pena, a experiência vale muito a pena. Sim. Gente, obrigado pela participação de vocês no podcast, foi bem legal. A gente ainda tem muito assunto que a gente vai conversar com vocês, sobre maternidade, sobre trabalhar com tecnologia por aqui, mas acho que esse episódio foi mais legal pra gente ter uma visão ampla, assim, da vida de vocês, como que foi esse processo. E a gente agradece bastante a participação de vocês no podcast. Muito obrigada, gente. Foi uma honra ter vocês aqui, mais uma vez aqui com a gente. E a gente espera vocês para os próximos, hein? Muito obrigado, a gente agradece pela oportunidade, pelo espaço e é isso, a gente sempre está à disposição. Vamos voltar para conversar mais e contar sobre outros aspectos. Gente, obrigada mesmo, foi uma honra participar. Muito obrigada. De verdade. Oh, Esse barulho de fundo que vocês estão ouvindo é a Maeve e a gente vai ter um episódio só sobre ela. Porque E ela vai participar também. já tá participando, né? Ela tá mandando um tchau, né? É um bom jeito de encerrar o podcast, gente. Obrigado. Este episódio teve o patrocínio da Pug Jobs, a plataforma global de oportunidades profissionais. Se você quer encontrar vagas no mundo todo e melhorar seu currículo, acesse Pug Jobs e dê o próximo passo na sua carreira.